eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente discutir sobre temas relevantes para a sociedade. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre a importância da política de cotas. E recebo a nossa convidada, que é analista de canais digitais, formada em marketing, com especialização em negócios digitais, Tassiana Coutinho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Júlia. Obrigada, Inês, pelo convite. Me sinto lisonjeada de estar aqui discutindo esse tema de suma importância para a sociedade mogiana e brasileira, que é a lei de cotas. Maravilha. Vereadora Inês Paz também aqui ao meu lado. É um prazer estar novamente aqui no Mulheres em Pauta, que faz parte já da nossa rotina de todas as semanas. Nós estamos debatendo assuntos de interesse da população mogiana e vou mais além do interesse de toda a população. E hoje, dentro aí da nossa movimentação que nós estamos fazendo em decorrência do Julho das Pretas, nós vamos debater e discutir a importância da política de cotas na vida das mulheres, mulheres negras, da periferia. Venha conhecer, vocês vão adorar e vocês vão ver o quanto é importante ter políticas afirmativas com esse conteúdo. Bom, Tassiana, eu te apresentei brevemente, né? Mas queria que você contasse um pouquinho mais quem é a Tassiana, falasse um pouquinho mais da sua história, de sua carreira. Pois não. Bom, como eu disse, me chamo Tassiana, sou residente aqui de Mogi das Cruzes desde 2018, moro no bairro Botujuru, tenho 34 anos, hoje sou analista de canais digitais no segmento bancário, formada em marketing, pós-graduada em negócios digitais e atualmente sou estudante da USP no MBA em gestão de projetos. Atuo também no coletivo de mulheres no Impacta Feminista e sou formada no ano de 2019 pelas PLPs, que é as Promotoras Legais Populares aqui de Mogi das Cruzes. E em que momento a política de cotas entrou na sua vida, né? Que você ali se reconheceu e viu realmente que isso faria parte e faria a diferença para você? Eu acho que, como toda menina de periferia, a principal preocupação que a gente tem em um dado momento da vida é como eu vou conseguir fazer uma faculdade? Porque você olha para a sociedade, olha para as suas condições e vê. Isso é meio que impossível, tá? Então, era um sonho que eu tinha desde menina, estudar, dar continuidade aos estudos. E é por esse motivo que a minha família se mudou para São Paulo. Eu sou de Pernambuco, né? Não sou aqui de São Paulo. Em 2007, nós viemos para cá em busca de melhores oportunidades. Estava terminando o ensino médio. E aí havia aquela incógnita, né? Como ingressar na universidade sem ter condições, né? Porque eu trabalho desde os 14 anos, sou órfã de pai, então basicamente a renda da família era para sobreviver, a gente não tinha condições de arcar com esse custo. Tá? Então aí a gente vê a importância das políticas afirmativas, né? Então quando eu conheci a possibilidade de fazer um Enem, e através do ProUni conseguir uma bolsa de estudos utilizando a política de cotas, foi aí então a possibilidade de ingresso na universidade, né? Onde eu entrei ali numa universidade particular, cursei marketing e isso mudou assim o roteiro da minha vida, porque de uma pessoa que trabalhava única e exclusivamente para pagar aluguel e sobreviver, eu consegui ver um caminho, enxergar uma possibilidade de mudança na minha trajetória. É claro que você, já falando, né, fica claro para mim, mas ainda existem pessoas que não reconhecem, até por distanciamento dessa realidade, né, mas é uma realidade completamente diferente e realmente que te limita em algumas coisas, porque, né, você saiu de Pernambuco, chegando numa cidade nova, né, sem conhecer muitas coisas, e ali, né, aquele salário, aos 14 anos você já tinha responsabilidade não só de trabalhar por experiência, né, de trabalhar realmente porque você necessitava desse dinheiro. Sim, é totalmente diferente. Muitas pessoas que não apoiam a lei de cotas, muitas vezes elas estão em um lugar de fala totalmente diferente da pessoa que passa pela condição que precisa daquilo. Tá? O meu exemplo, eu trabalho desde os 14 anos, comecei trabalhando como babá. Eu não teria a mesma possibilidade e oportunidade de ingressar na faculdade
de uma criança que vive uma vida normal, que não precisa trabalhar, que tem Que seus estuda pais e pode se trabalhando, dedicar, né? Ela pode se dedicar 100% aos estudos. Então, assim, muitos falam, mas você é super inteligente, você conseguiria, se você fosse lá, você com certeza conseguiria. Sim, não é uma questão de falta de capacidade. Eu digo que é falta de oportunidade. Todos precisam ter essa oportunidade para poder conseguir ver um caminho como eu enxerguei. Sim, e existe muito também a romantização, né? Na internet a gente vê por aí facilmente essa romantização da pessoa se sacrificando, né? Fazendo, imagina, você sem dormir, imagino que muitas vezes dormia menos para conseguir estudar, para conseguir trabalhar, para dar conta de tudo, né? E existe essa romantização, mas não deveria ser assim? De forma alguma, né? Na época em que eu estudei, foi uma época muito pesada e até hoje eu me lembro disso, é impossível você esquecer, porque eu morava na cidade de Tiradentes na época, né? Na periferia de São Paulo. Então imagina, eu saía super cedo, porque eu estudava de manhã, ia para a Liberdade, estudava, depois saía da faculdade, trabalhava até 10, 10 e meia da noite e voltava para a cidade de Tiradentes. Eu chegava por volta de meia-noite e meia, 1h, para 4h30 estar de pé e recomeçar toda a jornada. Sim. Tá? Então, assim, a romantização normalmente de pessoas que falam, não, mas se você se esforçar, você consegue. Quem quer, Mas consegue. a que preço? E quantos ficaram no meio do caminho? Sim. Quantos tentaram e não conseguiram? Né? Uma Então, frustração e uma limitação realmente do futuro, né? Exato. Eu sempre tento buscar um olhar de que eu consegui, mas tiveram muitos que não chegaram até aqui. Sim. E é muito comum também dessas pessoas a presença na fala de a política de cota é algo realmente que reafirma o preconceito ou que fala que essas pessoas não têm capacidade e precisam disso. Como você debate esse tipo de frase? Eu acho que não faz muito sentido eu dizer que é a questão da falta de capacidade, porque como eu comentei, como eu poderia estar em paro de igualdade com uma criança que está 100% dedicada aos estudos e que não precisa trabalhar? Então, assim, não tem lógica você colocar uma criança de periferia, uma mulher negra, nordestina, que está numa situação de vulnerabilidade, com uma criança que convive ali no seio da família, tem tudo, não tem que se preocupar com o que vai comer. Né? Porque muitas crianças na nossa sociedade têm essa preocupação hoje, não sabe se vai ter o que comer. Então, assim, e existem pesquisas que indicam que a gente precisa dos nutrientes corretos para poder pensar direito, fazer as coisas direito, né? Então, assim, é um contexto completamente inimaginável você pensar que uma pessoa está em paro de igualdade quando, na verdade, ela vem de uma condição totalmente desfavorável. Sim. Bom, vendo a nossa convidada falar, fica bastante claro, né, essa realidade completamente diferente, essa necessidade realmente de um novo caminho para ela alcançar hoje o que ela alcançou. Vereadora, como você avalia, né, dentro do poder público, essa questão da política de cotas? Então, ainda dentro do poder público, dependendo, né, de alguns... Porque tem as pessoas que pensam mesmo ideologicamente, né, dentro da concepção ideológica de vida que ela tem, que o estudo não deve ser para todo mundo mesmo. Acho que tem concepções nesse sentido, né? Que o estudo tem que ser um estudo seletivo, porque a sociedade é seletiva, mas o que a Tassiane está falando, e a gente tem essa comprovação, é que, primeiro, né, tem toda uma falácia, são as contradições. Então, tem toda uma falácia que a educação é a base de tudo. Então, e eu concordo plenamente nesse sentido, mas quando a gente parte para ver como que você vai oferecer essas condições da educação para toda a população, aí vem os cortes. Então, escola pública, que é uma batalha, né, que a gente fez, eu como educadora, né, que sou, nós fizemos muita batalha para que tenha uma escola pública de qualidade para todos, em todos os níveis. Então, quando teve, né, a luta, muito tempo atrás, na questão do curso noturno, era para quê? Para dar uma oportunidade para os trabalhadores ou filhos de trabalhadores terem acesso
a educação. Então, quando você vai comparar, mas um curso noturno não tem a mesma, vamos dizer assim, qualidade de um curso diurno. É verdade. Tá? Mas essa não qualidade não é porque a gente quer discriminar, é porque para ter a oportunidade dos trabalhadores estudarem, para eles têm que ser à noite. Porque qual que seria a lógica? A lógica seria, ninguém, quando está estudando, deveria trabalhar. Essa que seria a lógica. Agora, quem é que tem essas condições? Não são os trabalhadores. Quem tem essas condições de só estudar são as pessoas filhos de rico, não é os trabalhadores. Então, mesmo esse curso sendo noturno, com aulas, né, de menos, né, aula de menos quantidade de horário, porque o professor, aí pega também o lado do professor, o professor que trabalhou durante o dia inteiro lecionando, depois vai lecionar à noite, você fica pensando, qual é a qualidade da aula, da quinta aula que termina às 23 horas. Claro, mas é preciso ter esse investimento para você dar uma oportunidade. Então, agora, em pleno século XXI, ainda existe esse conceito que a educação não é para todos. A educação de qualidade, de excelência, são para alguns. Para a maioria da população, e a gente vê que a maioria da população, pegando aí no caso do Brasil, é a maioria da população, né, preta, da periferia, para isso é de qualquer jeito. Então, essa política de cotas, ela é importante, e aí a gente tem um exemplo claro de a diferença que faz na vida de uma pessoa. Ela precisa acabar um dia? Eu defendo que sim, ela precisa acabar um dia. Mas quando que ela tem que acabar? Quando não houver desigualdade social. O dia que não tiver desigualdade social, que as oportunidades elas são oferecidas para toda a população, aí a gente tem que repensar. Mas não é o caso. A desigualdade aqui no nosso país é muito grande, né? A gente tem dados, aí não sou eu falando, nós temos dado que a maior parte da nossa riqueza, ela concentra na mão de poucas pessoas, né? A gente sabe disso, e um pouquinho da riqueza que é distribuído aí com a maior parte da população. Então, isso é fundamental. Mas eu não vejo, ainda vejo, sim, as pessoas criticando, a pessoa dizendo que as pessoas que as coisas, como diz assim, fáceis. Não é verdade, né? Então, a gente precisa investir. E é importante, aí lembrando, né, eu estava, antes de vir aqui pesquisando, a política de cotas, no Brasil já foi introduzido muito tarde, porque na Índia começou em 1950, quando fez o problema da questão das castas, porque aquelas pessoas, que a organização da sociedade lá na Índia é totalmente diferente, era por castas, a pessoa não poderia passar, né, de uma casta para outra. Então, na medida que isso é abolido, como é que você inclui aquelas pessoas? Através de política de cotas. Então, nós temos que reforçar e temos que investir e temos que combater qualquer pessoa que diga que é contra essas políticas e dizendo que as pessoas estão se aproveitando. Não é isso. Ela está aproveitando a oportunidade que está sendo dada para ela. Sim. Tassiana, eu queria que você contasse um pouquinho do seu momento, né, lá no ensino médio, na escolha da faculdade. Foi apresentado para você a política de cotas? Você tinha informação, você também precisou ir atrás disso? Eu acho que também é algo que falta, né? Dar as possibilidades para quem está ali no ensino médio concluindo. Não me foi apresentado, mas eu era uma pessoa extremamente curiosa, como sou até hoje. Pesquisei a respeito, né? Eu estava pesquisando, na verdade, a respeito do Enem, que iria me possibilitar ingressar na faculdade. E aí eu vi que tinha essa possibilidade, porque eu estava olhando o curso que eu queria fazer, que era marketing, e aí você começa a olhar as notas das pessoas. E eu falei, nossa, será que eu vou conseguir atingir essa nota, que era uma nota relativamente alta? E aí eu vi que tinha a possibilidade de fazer a inscrição com a utilização das cotas, e aí foi o que eu fiz, tendo a possibilidade do ingresso. Então, assim, eu acho que não é algo que é tão disseminado nas escolas, ou, né, no período em que as pessoas estão concluindo, e muita gente acaba não vendo também essa possibilidade, talvez por nem saber da existência.
Então, acho que precisa ser melhor divulgado, até porque, falando um pouquinho de números também, como a Inês bem colocou, essa questão da desigualdade no Brasil ela é muito latente. Na pesquisa do IBGE de 2017, demonstrou que mais da metade da nossa população brasileira é negra. Mas se você vai fazer um recorte hoje nos melhores cargos e melhores salários do Brasil, você não tem não condiz, proporção. Entendeu? Você não vê essa metade. Quando você faz um recorte ainda para mulheres negras e periféricas, isso diminui mais ainda. Tá? Então, assim, é extremamente necessário que a população tenha conhecimento dessas possibilidades, para que elas possam, enfim, estar em um páreo de igualdade, para que um dia a gente não precise, né? A nossa luta é para que a gente realmente não precise ter as cotas, mas hoje, infelizmente, ela ainda é necessária. Sim, e até essa possibilidade foi você que teve que ir atrás, né? Aí já adiciona mais alguma caixinha ali naquela mente de uma adolescente para realmente se preocupar. E aí você falou um pouquinho, né, que mudou a sua vida, então queria que você fizesse se não existisse essa política de cotas, como seria, né, a sua realidade e o que mudou de fato? Eu ingressei no mercado de trabalho na área de atendimento. Fui operadora de telemarketing por muitos anos, antes de conseguir ingressar na faculdade, né, e ter essa oportunidade. Então, assim, se eu não tivesse conseguido uma oportunidade de fazer uma faculdade, muito possivelmente hoje eu ainda estaria trabalhando em um call center. Não é demérito, tá? Foi onde eu comecei, me orgulho muito, aprendi muito ali, muitos trabalhadores e trabalhadoras começam dali. Só que, assim, é o tipo de trabalho que, se você não tiver uma especialização, uma formação, você não vai conseguir sair daquilo. Inclusive, existe muito preconceito hoje na contratação no mercado de trabalho de pessoas oriundas de determinadas fontes de trabalho. Então, no caso, você é operador de telemarketing, então eu tenho que continuar para sempre sendo operador de telemarketing? Não, você pode ser o que você quiser. Entendeu? Então, foi a possibilidade que eu enxerguei naquele momento de dar continuidade aos estudos e conseguir construir uma carreira, né? E eu gostaria que muitos trabalhadores e trabalhadoras também tivessem essa mesma possibilidade. Sim, e ingressar na faculdade, né, não é apenas uma formação, abre realmente o seu mundo, né, de oportunidade, de visão, conhece ainda mais pessoas de realidades diferentes, né? Sim. O ambiente acadêmico traz para você diversas outras possibilidades. Você começa a enxergar o mundo de uma outra forma e ter perspectiva de vida, que muitas vezes ali no lugar de fala que você está, no ambiente onde você vive, você não tem. Então, convivendo com outras pessoas, vendo outras realidades, você começa a enxergar também novas oportunidades. E você, pelo jeito, gostou, né? Porque você ingressou ali na faculdade, se formou, fez pós-graduação e continua. Sim, eu penso que eu não quero parar, né? Então, eu sempre estou tentando me aprimorar, aprender algo novo, fazer coisas novas, conhecer pessoas novas. Eu acho que essa ponte de conexões enriquece muito a nossa vida como pessoa e o viver em sociedade é isso, né? A gente trazer coisas novas para a nossa vida e também tentar levar para as outras pessoas que é possível, né? Então, sempre onde eu estou, seja no meu trabalho, seja, né, na minha vida pessoal, eu sempre tento transmitir para as pessoas que é possível, sim, e que a gente precisa combater no dia a dia mesmo, certos tipos de preconceito, certos tipos de situações que não deveriam acontecer, ou até mesmo falas de pessoas que dizem. Já teve gente que chegou para mim para falar mal da lei de cotas, e aí a pessoa se depara com a realidade, eu falo, deixa a pessoa falar, desabafar. Vamos ver até onde. Vamos ver até onde vai. Eu coloco, tá, a pessoa veio com um discurso assim, não, porque é muita gente folgada que usa a lei de cotas para poder se beneficiar e, na verdade, não quer nem trabalhar com isso, e eu só ouvindo. Depois eu falei, você sabia que eu sou formada pela lei de cotas? E aí a pessoa... É um distanciamento que a pessoa também não consegue ter a sensibilidade de pensar que você poderia ter usado isso, Sim, né? é porque, assim, é distante. A pessoa, ela cria, aparentemente, uma ideia de que quem usa a lei de cotas é uma pessoa que usa aquilo para se beneficiar, mas que, na verdade, nem precisa tanto e tal. Então, ela parece que não consegue enxergar que existem pessoas que, de fato, precisam
e que é necessário. E como foi o final dessa discussão? A pessoa simplesmente teve que reconhecer, né? Ela falou, não, realmente, você colocando dessa forma, eu nunca tinha pensado dessa perspectiva, de que isso poderia mudar. Eu achava que as pessoas que usavam disso, usavam só para usar benefício, como usam outros benefícios assistenciais, como Bolsa Família e afins, mas não, você conseguiu me mostrar que tem uma efetividade. Que legal, ó. As discussões também podem ser, né, proveitosas. Sim. E você, né, tem a sua formação, continuou seguindo a sua carreira, mas você também abraçou outras lutas, né, como promotora legais, que você citou como exemplo. Como foi esse seu entendimento como cidadã e como, não, eu preciso também falar em nome de outras pessoas? Chega um momento na vida que você está falando, você está vivendo aquilo e está falando só por você e tentando por você, pesquisando uma faculdade e fazendo algo por você. Quando você percebe que aquilo não atinge só você, atinge o seu entorno, então, por exemplo, eu me mudei para Mogi em 2018. Cheguei ali no Botujuru, que foi aonde eu tive a oportunidade de comprar uma casa, e eu olhei para o meu redor e falei, gente, nós estamos no século XXI e esse bairro não tem saneamento básico. Entendeu? Então, a realidade bate a porta e você sente a necessidade de buscar algo para lutar em favor de um coletivo e não só a favor das suas lutas, do que você precisa. Foi quando eu conheci e soube do curso das promotoras legais populares em 2019, fiz o curso, me formei, né, e aprendi muito e aprendo todos os dias. Ali eu conheci a Marli, que é uma pessoa que faz parte do coletivo de gênero de mulheres aqui do Impacto Feminista e recebi o convite para fazer parte. Então, assim, hoje eu tento lutar ativamente, não só no meu dia a dia, como comentei, né, nos pequenos momentos de vida, nas interações que a gente tem, mas também como um coletivo, de maneira estruturada, para buscar melhores condições, né, tanto para mulheres, a mulher negra, né, e periférica aqui no nosso município. Bom, e olhando, né, para a cidade de Mogi das Cruzes e para a política de cotas, como você faz essa avaliação de entendimento, de oportunidade, de informação? Eu entendo que tem muito a melhorar, tá? Eu acho que o município tem muitas oportunidades de trazer isso um pouco mais próximo da realidade da periferia, como eu dei o exemplo do meu bairro, que é o Botujuru. Existem outros bairros periféricos aqui que isso pode ser inserido de uma maneira mais estruturada. Existem alguns coletivos que já tentam quebrar esse paradigma, como é o caso a gente tem uma escolinha, né, de cursinhos, que é a Maio 68, que dá esse tipo de curso e dá orientação para esses jovens, mas eu acho que isso tem que ser mais inserido no âmbito municipal, levando isso para a periferia, para dentro dos bairros, orientando esses jovens, adolescentes, que eles têm um caminho, eles podem seguir por um caminho, existe uma possibilidade, porque a maioria deles não enxerga isso. Sim. E trazendo, né, aqui para o Legislativo, foi aprovado, né, vereadora, um projeto falando sobre políticas de cotas nos concursos. Isso. Nós tivemos, né, na semana passada falando a respeito o projeto foi sancionado, mas não pelo prefeito, ele foi sancionado pela Câmara Municipal, porque tem um termo que fala que é sanção tácito, então a Câmara que sanciona. Foi sancionado e eu espero que se coloque na prática, e vai ter vários concursos, que a gente teve até conversando com a secretária, tem concurso da educação, então que essa lei de cota já seja implementada aqui na nossa região. E pegando um gancho na fala da Tassiana, que ela disse dos cursinhos, então você veja, né, essa questão dos cursinhos. A iniciativa de cursinho popular é antigo, né, da Educafro, da Uneafro, várias criações aí, que vêm, como a gente sempre coloca, do partido de esquerda, né, que tem essa preocupação. E aí os recursos são limitados. Então, aqui em Mogi, a gente tem, né, o cursinho Mais 68, que foi assim, liderado aí pelo... Hoje ele é diretor da Escola Pública Municipal aqui de Mogi das Cruzes, o Renan Castro, e a prefeitura, a partir, né, de ver que essa iniciativa, criou também um cursinho popular, mas aonde que ela vai colocar o cursinho? Na Escola de Empreendedorismo. Não que eu esteja contra, porque é central.
ela tinha que fazer isso nas periferias, ela tinha que fazer isso lá em Jundiapeba, ela tinha que fazer isso lá no Piatã, porque ela tem recurso. Não, agora, quando é de uma iniciativa de coletivos, fica dificuldade. Mas aí coloca no centro, porque essa questão da divulgação, né? Eu, quando estive em sala de aula, que eu estive até 2018, eu incentivava muito a questão do Enem. Né, os terceiros anos, eles se inscrevam, já desde o segundo, se inscrevam no Enem, porque como vai tentando, né, uma possibilidade, né, mesmo que não entre na primeira, não atinja, né, a nota que precisa, mas qual que é a dificuldade? Porque as pessoas estão num mundo muito distante, porque as pessoas às vezes não têm o dinheiro da passagem para vir fazer, porque às vezes o curso não, o vestibular para fazer do Enem é feito aonde? No centro da cidade. Então, não tem. Agora, a Prefeitura de Mogi até libera, né? Foi uma conquista, assim, que tem ônibus gratuito para vir para fazer o Enem. Então, essa questão da realidade da periferia, gente, as pessoas não têm noção que, às vezes, R$2, R$1 faz muita diferença na vida de uma pessoa, que, às vezes, para algumas, como diz, não faz diferença nenhuma. Então, e essas diferenças nós precisamos ainda enfrentar. E aí precisa melhorar. Eu sei que só rapidinho, que a lei de cota ela está fazendo uma melhoria, tem um PL, que é o 5384, da inclusão de quilombolas, na redução de renda, né? Então, o salário mínimo e meio per capita, até um salário mínimo por pessoa, prioridade no acesso à assistência estudantil, bolsa permanente, mais oportunidade na pós-graduação, monitoramento contínuo, então, análise a cada 10 anos. Então, ela vai ser reformulada, mas ela vai ser reformulada para melhor. E eu acho que deveria colocar, né, uma proposta que a gente deve encaminhar aí para os nossos deputados federais, que as universidades públicas deveriam aproveitar também nos seus cargos de chefia, ter essa questão também das cotas, de incentivar, de valorizar, porque aí as pessoas estudam, mas depois na chefia principalmente na questão do cargo público, porque a gente tem poder de legislar. A gente vai fazer essa proposta. Maravilha. Bom, e esses avanços são otimistas, essa nova redação. Demais, né? Muito, muito otimistas, porque assim, como a Inês colocou, muitas vezes você vê a pessoa, às vezes consegue romper a barreira de conseguir fazer a universidade, mas aí ela está num município que não tem a possibilidade de um concurso público que insere ela naquele mercado. É mais uma porta que fecha. Exatamente. Né? Então, uma porta se abre e outras fecham. Então, se existe um esforço conjunto, né? Para que esse paradigma seja quebrado, não a nível só da ingresso na universidade, a possibilidade da pessoa ter um emprego para se sustentar e dar continuidade a isso, como é o caso, não quero só um cargo operacional, eu quero crescer, eu quero ter essa possibilidade. Quantas mulheres negras hoje fazem parte de grandes empresas, sejam elas públicas ou privadas, em cargos de relevância de chefia? Entendeu? Então, esse número ainda é irrelevante. Então, a nossa luta é para que o acesso seja para todas as mulheres, todos os adolescentes de periferia e que o poder público esteja mais próximo de fato, como foi colocado, vou colocar um cursinho lá no centro da cidade. Não, a necessidade está na periferia, então vamos até a periferia, né? As pessoas pagam impostos por isso, então a gente gostaria realmente de ver políticas públicas realmente eficazes para a população de baixa renda, periférica. Certo, maravilha, Tassiana. Muito obrigada, viu, pela sua presença, por trazer a sua história aqui para a gente conversar, debater e aprender bastante. Imagina, eu que agradeço, fico feliz com a contribuição. Vereadora, obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos, que nós queremos sempre estar trazendo temas que peguem, que estão atuando no dia a dia da nossa população. E o tema das cotas, elas precisam melhorar e nós temos certeza que a gente vai dar um passo na melhora aí dessa política de cotas. Bom, e o que eu sempre falo, a conversa começa aqui, mas você pode continuar essa conversa aí do outro lado também. Muito obrigada a você que acompanhou. Mulheres em Pauta fica por aqui.